Enquanto ele dirigia, tirei sua ferramenta para fora e comecei a brincar. Boa tarde a todos do canal. Relatos de infidelidades. Estou arrependida por tudo que fiz, mas obrigada por aceitarem o meu relato. Vou contar como traí meu namorado com um motorista de aplicativo. Não resisti. Me chamo Letícia e tenho 27 anos. Eu e meu namorado Lucas, de 26 anos. Morávamos juntos há pouco tempo. Decidimos dar esse passo depois de 2 anos de namoro. Apesar de sermos jovens, a vivência juntos já mostrava os desafios de dividir a vida em um quarto pequeno. Lucas sempre foi um rapaz humilde, trabalhador e sonhador. Cresceu em uma família simples e nunca teve acesso aos luxos que alguns dos meus colegas de trabalho consideravam simples, como um carro ou uma moto. Mas isso nunca foi um problema para nós. Eu admirava sua força e determinação de trabalhar. Ele fazia o possível para contribuir com as despesas do apartamento que alugamos juntos, mas não conseguia guardar dinheiro para um carro ou até mesmo uma moto. Isso significava que, todas as noites, depois do meu turno na churrascaria, eu precisava voltar para casa de Uber. Trabalhar na churrascaria não era exatamente o que eu imaginava para minha vida, mas era um emprego honesto e que ajudava a pagar as contas. O restaurante ficava aberto até 1h da madrugada, e embora eu ficasse muito cansada, eu ganhava bem, então compensava, e os colegas eram como uma segunda família para mim. Mas o que mais pesava era o horário. Chegar tarde em casa, especialmente nos dias em que eu estava exausta, me deixava ainda mais ansiosa por um descanso que nunca parecia render quando eu chegava em casa. Nos primeiros meses, Lucas me esperava acordado. Ele ficava preocupado comigo, principalmente por eu pegar transporte público ou depender de motoristas desconhecidos no meio da noite. Mas com o tempo, ele começou a dormir antes de eu chegar. Não o culpava. Seu trabalho também era exaustivo, e nós dois sabíamos que a rotina estava começando a desgastar nossa relação. Ainda assim, havia carinho e companheirismo entre nós, e isso nos fazia continuar. Na maioria das noites, meu único desejo era chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. A ideia de pegar um Uber no fim do expediente não era das mais agradáveis, mas era necessário. E embora eu não gostasse de depender de um transporte de desconhecidos, tinha que admitir que era uma opção mais segura, já que não precisávamos nos preocupar com gasolina, manutenção de carro, ou pior, com o Lucas acordando de madrugada para me buscar. A rotina de trabalho e o cansaço não deixavam muito espaço para momentos de diversões com meu namorado. Lucas e eu passávamos o pouco tempo que tínhamos juntos tentando relaxar. Eu sentia a falta da época em que saíamos mais, nos divertíamos sem pensar nas responsabilidades. A convivência diária trouxe uma nova realidade, e o relacionamento, apesar de estar indo bem, começou a ficar diferente por conta dos desafios do cotidiano. Ainda assim, eu acreditava que esse período seria apenas uma fase. Estávamos construindo algo juntos, e isso exigia paciência. Nem tudo era como nos filmes, onde o amor era sempre fácil e divertido. Nossa realidade era feita de esforços e trabalho. Era uma noite comum, como todas as outras. Quando terminei meu turno na churrascaria, eu mal via a hora de chegar em casa, tomar um banho e me jogar na cama. A rotina estava começando a me pesar cada vez mais, e a única coisa que me mantinha de pé no fim do expediente era a recompensa de me deitar com meu namorado. Enquanto esperava pelo Uber na calçada, sentia a brisa fresca bater no rosto, um alívio depois do calor intenso que passei na cozinha. Quando o carro chegou, me aproximei distraída, conferindo a placa no aplicativo. Ao entrar no veículo, fui surpreendida pelo rosto familiar do motorista. Era Pedro, um dos clientes mais frequentes que aparecia na churrascaria. "Letícia, é você?" Ele perguntou com aquele sorriso amigável. Demorei uns 10 segundos para reconhecê-lo fora do restaurante, mas logo em seguida sorri de volta e respondi: "Oi, Pedro, sou eu sim. Que coincidência, hein?" Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like.
Ele riu enquanto dava partida e começava a dirigir, dizendo como o mundo é pequeno, e se naquela hora era o fim do meu expediente. Aproveitei e continuei com a conversa. Nem me fale, esses turnos longos acabam comigo, mas faz parte, né? E você? Resolveu trabalhar nesses aplicativos também? Pedro explicou que o trabalho de motorista era uma forma de complementar a renda. Ele tinha um pequeno negócio durante o dia, mas com a economia difícil, precisou encontrar outras maneiras de garantir um dinheiro extra. Eu o ouvi com atenção, admirando sua determinação. Parecia que todo mundo estava lutando para se manter, e eu entendia bem o peso dessas decisões. Enquanto conversávamos, a viagem passou mais rápido do que o normal. Pedro não era apenas um desconhecido. Por mais que pequena, tínhamos aquela intimidade. Ele tinha uma maneira descontraída de falar, e pela primeira vez em muito tempo, me senti relaxada ao voltar do trabalho. Não era apenas a familiaridade de vê-lo como cliente na churrascaria. Havia algo em seu jeito que me deixava à vontade, como se fosse natural confiar nele. Quando estávamos quase chegando em casa, Pedro fez uma pausa, parecendo pensar em algo. Olha, Letícia, se você quiser, posso te buscar nas próximas vezes, fora do aplicativo. Faço por um preço mais em conta para você. Sei que essas corridas diárias pesam no bolso. A proposta me pegou de surpresa. No fundo, fazia sentido. Além de economizar, eu teria também a segurança de saber exatamente quem estava me levando para casa todas as noites. Pensei por um instante, antes de responder, e tomei minha decisão. Olha, Pedro, eu te agradeço muito. Acho que seria ótimo. A gente pode combinar sim. Terminei de responder brincando que eu tinha medo de pegar algum louco no aplicativo, pois tinha muitos. Ele sorriu, parecendo satisfeito com minha resposta, e me disse que então está combinado, e que eu poderia contar com ele. A ideia de ter Pedro como motorista fixo parecia conveniente e, de certo modo, confiável. Eu só não imaginava que essa simples decisão acabaria mudando tanto a minha vida. As semanas passaram, e as corridas com Pedro se tornaram parte do meu dia a dia. Nunca mais eu andava com desconhecido. A cada noite, ele estava lá, pontual, esperando-me na saída da churrascaria. A presença dele logo se tornou um alívio bem-vindo ao fim de cada turno exaustivo. Com o tempo, nossas conversas durante as corridas começaram a se tornar o momento em que eu esperava do meu dia. Pedro era um homem de conversa fácil, sempre com uma história para contar, ou uma piada para aliviar o clima. Falava sobre sua vida, seu pequeno negócio, e eu me via cada vez mais interessada nas histórias que ele compartilhava. Ele não era apenas um cliente, muito menos só um motorista. Já havia aquela proximidade entre nós, algo que eu não sentia há tempos. Em uma dessas noites, Pedro me perguntou sobre o meu trabalho, como devia ser difícil para mim sair aquele horário da noite, dizendo como eu deveria estar cansada. Respondi dizendo, é muito cansativo, Pedro, mas, ao mesmo tempo, é o que eu tenho, sabe? Não é fácil, mas preciso desse emprego. E você, como consegue lidar com 2 trabalhos? Pedro manteve a postura, mas notei uma sombra de cansaço em seus olhos. Faço o que preciso. É aquela famosa luta diária, Letícia, mas não me arrependo. Acho que, no final das contas, a gente se acostuma com o cansaço. Houve um momento de silêncio após suas palavras, como se ambos estivéssemos pensando na luta diária que nossas vidas tinham se tornado. Senti um certo alívio por poder falar sobre essas coisas com alguém que realmente entendia o que era viver com tantas responsabilidades. Com o tempo, comecei a perceber que estava esperando Pedro na porta com mais ansiedade do que deveria. Estava tendo algo nele que me atraía, algo que me fazia querer prolongar cada viagem, apenas para ficar mais um pouco ao lado dele. Ele me fazia rir, me fazia sentir compreendida de uma maneira que eu não sentia em casa. Uma noite, ele decidiu parar em uma lanchonete aberta 24 horas para comprar um café. Com toda gentileza me ofereceu um. Aceitei de bom gesto, feliz e um pouco tímida. Sentados no carro, com os copos de café quente entre as mãos, conversamos sobre a vida em geral. Estava sendo verdadeiramente ouvida. Você merece mais do que essa rotina, Letícia. Você é uma mulher incrível. Deveria pensar em você mesma um pouco mais. Pedro disse,
depois de me ouvir falar sobre as dificuldades do trabalho e do cansaço constante. Aquelas palavras mexeram comigo. Eu sabia que Pedro estava certo, mas ainda assim, algo dentro de mim se debatia entre o que eu tinha e o que eu estava começando a desejar ter. Naquela noite, enquanto ele me deixava na porta de casa, o silêncio entre nós parecia carregado de significados não ditos. O envolvimento com Pedro estava ficando inevitável, embora eu ainda tentasse negar para mim mesma. Eu contava sobre meus sonhos de juventude, sobre as aspirações que eu tinha deixado para trás ao longo dos anos, e ele ouvia com uma atenção que nem Lucas escutava. Pedro parecia entender meus sentimentos e frustrações que eu mal conseguia expressar em palavras. Em casa, Lucas e eu estávamos cada vez mais distantes. Não era que o amor tivesse acabado, mas a rotina tinha se tornado um fardo pesado, transformando nossa relação em algo quase que automático. Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Comecei a me perguntar o que estava acontecendo comigo. Era como se eu estivesse dividida entre duas vidas, uma em que eu era a namorada dedicada de Lucas, vivendo uma rotina comum, e outra em que eu era uma mulher redescobrindo sua paixão e desejo ao lado de Pedro, mesmo ele não sabendo de nada. No fundo, eu sabia que algo estava mudando dentro de mim, algo que me assustava e me excitava ao mesmo tempo. Em uma dessas noites, após uma das corridas, Pedro estacionou o carro na frente do meu prédio, mas nenhum de nós fez questão de sair. Ele me olhou nos olhos, e naquele momento, tudo o que eu estava tentando esconder veio à tona. Letícia, eu sei que isso pode parecer um pouco complicado, mas não consigo parar de pensar em você. Meu coração disparou, e eu soube que estava chegando em um beco sem saída. Não conseguindo segurar meus sentimentos e minha excitação, respondi: Pedro, eu confesso que também não consigo parar de pensar em você. A confissão saiu mais fácil do que eu esperava, como se eu estivesse esperando o momento certo para se libertar. A atração que sentíamos um pelo outro estava clara, e naquele instante, parecia impossível ignorar. Pedro segurou minha mão, e eu não recuei. A mão dele estava quente, o volume na calça era nítido. Não conseguia desviar o olhar, sentia um misto de culpa e excitação me dominando. Lucas não merecia aquilo. Eu sabia, mas havia algo em Pedro que eu não conseguia resistir. Ele despertava em mim uma vontade de viver, de sentir, que eu não encontrava mais na minha relação com Lucas. Eu não quero te pressionar, mas quero que saiba que estou aqui para você, seja lá o que você decidir. Pedro continuou, seus olhos fixos nos meus. Aquela declaração me atingiu em cheio. Pedro estava me dando a escolha, mas eu sabia que qualquer decisão traria consequências. O que começou como uma simples carona para casa havia se transformado em algo muito maior, algo que eu não sabia como controlar. Um fogo picante estava tomando conta dentro de mim. Desci do carro e, quando eu entrei em casa, Lucas já estava dormindo, como sempre. E eu com aquele fogo impagável. Eu o observei por um momento, e a culpa apertou um pouco meu peito. Mas junto com a culpa, havia um desejo latente, uma fome por algo que eu só encontrava nos braços de Pedro. Eu estava dividida, e pela primeira vez, não sabia qual caminho seguir. Na noite seguinte, depois de tanto tempo conversando e trocando olhares, parecia que um muro invisível entre nós estava prestes a cair. Enquanto eu me preparava para sair do carro, ele segurou minha mão, me impedindo de abrir a porta. Letícia, não posso mais fingir que não sinto nada por você. Quando Pedro disse isso, meu coração não parou de bater mais rápido. As palavras que eu desejava ouvir estavam no ar agora. Eu o olhei e não consegui dizer nada. Em vez disso, apenas me inclinei para a frente dele. Foi um movimento quase automático, como se meu corpo já soubesse o que fazer. Pedro também se aproximou. Não resisti e enchi ele de beijos. O beijo foi suave, mas cheio de sentimentos que ambos estávamos guardando por tanto tempo. Era como se todo o desejo das últimas semanas finalmente encontrassem um refúgio. Quando nos separamos, eu estava até sem fôlego, mas tendo em mente que algo tinha mudado entre nós. Pedro sorriu, ainda segurando minha mão. Eu sabia que isso ia acontecer algum dia. E eu, mesmo sentindo a culpa crescer dentro de mim, não consegui evitar o sorriso que se formou nos meus lábios. Depois do beijo, tudo parecia diferente. As corridas com Pedro ficavam ainda mais intensas com o passar dos dias.
O que antes eram conversas inocentes se transformaram em trocas de olhares cheios de desejo. Sempre que ele me deixava em casa, eu hesitava em sair do carro, querendo que aqueles momentos durassem mais. Uma noite, enquanto estávamos parados na frente do meu prédio, Pedro me puxou para mais perto e sussurrou: "Você sabe que não podemos continuar assim para sempre, né? Uma hora Lucas vai perceber." Antes de continuar com esse relato real de infidelidade, se inscreva-se no canal e deixe seu like. Suas palavras caíram como um peso sobre mim. Eu sabia que ele estava certo. Estávamos vivendo uma fantasia, algo que, cedo ou tarde, teria consequências. Olhei para Pedro, sentindo o conflito dentro de mim crescer. Eu não queria magoar Lucas, mas ao mesmo tempo, não conseguia imaginar minha vida sem Pedro agora. "Eu sei, Pedro, mas não estou pronta para escolher", respondi sussurrando. Eu saí do carro com a cabeça cheia de dúvidas. Ficar com Pedro? Ou manter meu namoro com Lucas? Não parava de pensar nisso. Era uma noite fria, quando Pedro parou o carro em frente ao meu prédio. Me puxou para um beijo mais intenso do que os outros. No fundo, eu sabia que estávamos indo longe demais, mas era impossível resistir. Enquanto nos beijávamos, ouvi um barulho estranho, como se algo tivesse caído do lado de fora. Quando olhei pela janela do carro, vi uma sombra se movendo. Meu coração disparou. Antes que eu pudesse reagir, Lucas apareceu, saindo de trás de uma lixeira. Seus olhos estavam cheios de raiva. "Eu sabia! Sabia que tinha algo errado!" Lucas gritou, batendo com força no capô do carro. Pedro soltou o cinto rapidamente e saiu para encarar Lucas, tentando acalmá-lo. Mas era tarde demais. Lucas estava furioso. E a cena logo se transformou em uma briga. Eles começaram a trocar socos, e o desespero tomou conta de mim. Pedro, mais forte, conseguiu imobilizar Lucas. Mas isso só aumentou sua fúria. "Você acabou com tudo, Letícia, com tudo!" Ele gritou antes de se soltar e sair correndo. Fiquei ali, parada, sentindo o peso do que tinha feito. Lucas sumiu na escuridão, e eu sabia que, a partir daquele momento, nada seria como antes. Os dias após a briga foram um pesadelo. Lucas desapareceu do apartamento e meu celular estava cheio de mensagens não lidas que enviei na tentativa de falar com ele. Ele havia me bloqueado em todas as redes sociais e ninguém sabia onde ele estava. Pedro tentou me consolar, mas eu sentia que nada poderia preencher o vazio que Lucas deixou. Eu estava perdida, culpada e, ao mesmo tempo, confusa sobre o que realmente queria. Pedro era carinhoso, sempre me dizendo que tudo ficaria bem, mas suas palavras não conseguiam acalmar meu coração. Eu mal conseguia comer ou dormir. A culpa me sufocava. Cada vez que eu pensava em Lucas, lembrava do jeito que ele olhou para mim naquela noite, como se eu tivesse destruído tudo que tínhamos. E talvez eu tivesse mesmo. Pedro continuava ao meu lado, mas eu sabia que nossa relação estava manchada por tudo o que havia acontecido. O peso das últimas palavras de Lucas ecoavam na minha mente. Eu tinha perdido o controle da minha vida e agora estava pagando o preço por isso. Pedro continuava ao meu lado, mas nosso relacionamento já não era o mesmo. O que antes era excitante, agora parecia pesado, carregado de culpa. A ausência de Lucas era um buraco na minha vida que eu não conseguia preencher, por mais que tentasse. Uma tarde, enquanto tentava me distrair no trabalho, meu telefone tocou. Era uma ligação inesperada de uma amiga em comum que me contou onde Lucas estava. Ele havia se mudado para a casa de um parente distante, tentando se afastar de tudo. Saber onde ele estava trouxe um alívio e, ao mesmo tempo, uma nova onda de dor. Eu sabia que ele estava machucado, e isso me corroía por dentro. Quando cheguei em casa naquela noite, Pedro estava me esperando, como sempre. Ele percebeu minha expressão e perguntou o que havia acontecido. Quando contei sobre Lucas, vi uma mistura de bondade e tristeza nos olhos de Pedro. "Talvez você devesse tentar falar com ele. Eu não quero que você viva com arrependimentos", Pedro sugeriu com a voz calma. Seus conselhos me surpreenderam. Eu tinha uma escolha difícil pela frente, e o tempo estava se esgotando. Depois da conversa com Pedro, passei a noite em claro. Sabia que precisava encarar meus erros e resolver a bagunça que minha vida tinha se tornado. Na manhã seguinte, tomei coragem e fui até onde Lucas estava morando. Meu coração batia forte, cheio de incertezas.
Mas eu precisava fazer isso. Quando Lucas abriu a porta, parecia mais magro, cansado. Seus olhos, antes cheios de vida, agora estavam roxos de olheiras. Ficamos em silêncio por alguns segundos, até que ele quebrou o gelo me perguntando o que eu queria. Ele perguntou com a voz dura, mas com um toque de tristeza. Eu quero pedir desculpas, Lucas. Eu estraguei tudo, mas preciso que saiba que ainda te amo. Respondi com a voz trêmula. Ele suspirou profundamente, me respondendo logo em seguida que sempre me amou, mas não pode mais viver com isso. O que tínhamos era apenas fachada. Suas palavras foram como uma facada, mas eu sabia que eram verdade. O amor que tivemos, destruído pela traição, não poderia ser consertado. De repente, entendi que a única coisa a fazer era deixá-lo ir. Voltando para casa, a realidade me atingiu com força. Perdi Lucas. E mesmo que Pedro estivesse ao meu lado, nada seria capaz de sumir com as dores. Olhei ao redor e senti o peso das minhas escolhas. Pedro me esperava no carro, mas dessa vez não entrei. Em vez disso, entreguei a chave e disse: "Obrigada por tudo, Pedro, mas eu preciso de um tempo sozinha." Ele me olhou surpreso, mas não me impediu. Sabia que essa era a única forma de começar de novo, comigo mesma. Se você gostou desse relato de infidelidade, deixe seu like e inscreva-se no canal.